Bom dia, turminha! Vamos lá para a nossa aula número 3, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com cálculo mental, tá? Então, mais do que nunca, é importante que você tente resolver as questões antes do professor. Então, abra a sua apostila aí, páginas 64 e 65, e nós vamos trabalhar aí com algumas questões pensando em resolver mentalmente, né? Lógico que fazendo uso de registro quando necessário, mas a ideia aqui é resolver mentalmente. Vamos lá. Ó. Veja como Carlos e Lídia calculam mentalmente o resultado de 2.400 mais 1.900. Então, eles tinham uma adição para fazer, né, que é 2.400 mais 1.900. Então, o Carlos vai fazer esse cálculo mentalmente da maneira dele e a Lídia da maneira dela, tá? E é importante que vocês, né, no dia a dia, consigam também desenvolver estratégias de cálculo, né? Porque na maioria das vezes a gente está sem um lápis, sem um papel para fazer o cálculo, a conta, né, o algoritmo, sem uma calculadora. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o cálculo de cabeça, algumas vezes por estimativa e algumas vezes exato. Bom, então para fazer essa adição, o Carlos pensou da seguinte maneira. Primeiro eu adiciono 2.400 com 2.000. Então, repare que o Carlos ele não adicionou 2.400 a 1.900. Ele vai adicionar 2.400 a 2.000, certo? Como eu quero adicionar 1.900 e não 2.000, preciso tirar 100. Então, do resultado da conta de mais, ele vai tirar 100. Ok? Então, vamos fazer a adição pensando na forma do Carlos. Tá? Então, ó, faça a adição como Carlos e Lídia, só que do 3.700 com 2.900. Então, vamos lá. Ó. Pelo raciocínio do Carlos, a gente vai somar 3.700, não com 2.900, né? E sim com 3.000. Então, Carlos está arredondando o número para a unidade de milhar mais próxima, que é o 3.000, certo? Essa soma dá 6.700. E aí o Carlos pensa da seguinte maneira. Bom, mas não era 3.000 que eu tinha que somar, era 2.900, né? Eu tinha que somar o 2.900, eu usei 100 a mais. Então, para compensar, né, o 100 a mais que ele colocou, agora ele tira 100. Se ele tirar 100, ele chega no resultado aí, que é de 6.600. Tá? Então, a soma do 3.700 com 2.900 dá 6.600. Então, a gente fez usando o raciocínio do Carlos. Vamos lá ver o raciocínio da Lídia. A Lídia ela pensa assim, ó, adiciono. Peraí, deixa eu apagar aqui primeiro. Opa! Deixa eu passar um marca-texto branco, que é melhor. Aí, garoto. Bom, a Lídia pensa da seguinte maneira. Primeiro eu adiciono 2.000 com 1.000. Então, ó, ela não está fazendo 2.400 mais 1.900. Ela está somente adicionando as unidades de milhar. 2.000 mais 1.000. Certo? Que dá 3.000, né? Depois que ela somou a unidade de milhar, ela fala assim, ó, depois eu adiciono as centenas. Então ela vai somar 400 com 900. Bom, 400, que é a quantidade de centenas desse número, mais 900, que é a quantidade daqui, dá 1.300. Bom, então eu somo 3.000 com 1.300, que dá 4.300. Tá? Então a gente vai somar o 3.700 com 2.900, fazendo a ideia da Lígia, né? Então a gente tem que fazer essa soma, mas usando a ideia da Lígia. Então a Lígia, primeiro, ela somou as unidades de milhar. Então 3.000 mais 2.000. Bom, 3.000 mais 2.000 dá 5.000, certo? Depois a Lídia somou as centenas. Então vamos somar igual a Lídia, vamos pegar as centenas. 700 mais 900 dá 1.600. E agora a Lídia soma os resultados que ela encontrou, né? Pega todas as unidades de milhar, mais as centenas que ela tem, e soma. 5.000 mais 1.600 é igual a 6.600. Então, chegou no mesmo resultado do Carlos, né? Lógico. Tá? Eles fizeram a mesma adição, só que cada um usou uma estratégia, né? O Carlos pensou em acrescentar 100 para facilitar a conta dele e depois compensar no resultado tirando 100, que ao meu ver é mais fácil.
E a Lídia não, a Lídia pensou na decomposição, né? Primeiro ela somou as unidades de milhar, depois as centenas e no final juntou tudo. Só entenderam aí as estratégias do Carlos e da Lídia para somar? Aí cada um de vocês pode criar a estratégia de vocês. Agora vamos ver uma situação de subtração. De novo, o Carlos com a Lídia. Agora eles precisam fazer essa subtração de 4.300 com menos 2.700. Então vamos ver aqui a fala da Lídia primeiro. A Lídia pensa assim, ó. Primeiro subtrai 3.000 de 4.300. Tá? Então o que a Lídia fez? Ela trabalhou com 2.700? Não, ela arredondou para 3.000, né? Tá vendo que ela não usou 2.700, ela usou 3.000, tá? Então de 4.300, ela tirou 3.000. Bom, isso vai dar 1.300. Como quero subtrair 2.700 e não 3.000, eu preciso acrescentar 300. Então, olha só, como ela tirou 300 a mais do que era necessário, né, ela só tinha que tirar 2.700, ela tirou 3.000. Como ela tirou 300 unidades a mais, agora ela compensa somando 300, que vai dar 2.600. Então, essa é a estratégia da Lígia. 1.600, desculpa. Essa foi a estratégia da Lígia, tá? Arredondar o valor do subtraindo e depois compensar no resultado fazendo uma adição daquilo que ela acrescentou. Então vamos fazer o cálculo de 5.200 menos 2.700 usando a estratégia da Lídia. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai primeiro arredondar esse número aqui, ó, o 2.700 para 3.000. Então, ao invés de tirar 2.700, nós vamos tirar 300 unidades a mais. Vamos tirar 3.000. Bom, isso aqui dá 2.200. Só que agora eu tenho que fazer uma compensação, né? Por quê? Porque eu tirei a mais do que eu queria. Eu tirei 300 a mais, né? Tinha que tirar só 2.700, tirei 3.000. Então, agora eu tenho que compensar acrescentando ao resultado as 300 unidades que eu tirei a mais. Então, o resultado final é de 2.500, tá? Agora, vamos ver qual foi a estratégia do Carlos. O Carlos pensou assim, ó, para fazer a subtração aqui do 4.300 menos 2.700. Eita! Para fazer essa subtração aqui, o Carlos pensou da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui. Bom, subtraio 2.000 de 4.300. Então, o Carlos está tirando, né, a unidade de milhar primeiro. Então, de 4.300, ele está tirando só a quantidade de unidades de milhar, que era 2.000. Okay. Oh. Certo? Depois que ele tirou 2.000, ó, ficou 2.300. Agora ele vai tirar 300. Depois subtrai 300. Ficou 2.300 menos 300, que deu 2.000. E então subtrai 400, que vai ficar 1.600. Então, ó, o raciocínio dele é o seguinte. É tirar a unidade de milhar primeiro. Depois tirar as centenas que estão no primeiro número. E depois tirar as centenas que faltam, né, para completar aqui o segundo número. Vamos pensar como o Carlos e tentar resolver essa conta aqui, ó, dos 5.200 menos 2.700. Então, primeiro o Carlos vai tirar só 2.000, né? Vai pegar só a unidade de milhar, que são 2.000 unidades de milhar, 2.000 unidades, né? Então vai ficar 5.200 menos 2.000. Isso dá um total de 3.200. Até aí, acho que está tranquilo, né? Ainda falta o Carlos tirar 700 unidades. Só que ele vai tirar em partes. Primeiro ele vai tirar 200. E depois ele vai tirar mais 500. Então ele vai tirar 200 do 3.200. O que vai dar um total de 3.000. E agora ele acaba de tirar o restante, né? Ele tinha que retirar 700, ele já retirou 200. Então falta ele retirar agora 500. Então de 3.000 ele vai retirar 500. O que vai dar 2.500. Então essa foi a estratégia
do Carlos, né, na subtração. Ele foi retirando aos poucos, certo? E a Lídia pensou em acrescentar para ficar com um número redondinho e depois compensar, né? Compensar acrescentando lá no resultado. Ok? Então, pessoal, essas são as estratégias de cálculo da Lídia e do Carlos. É importante que vocês desenvolvam as suas próprias estratégias, tá? Bom, número 3. Veja como Regina calculou mentalmente o resultado de uma subtração. Então, agora vamos ver a estratégia da Regina. Para subtrair 1.800 de 4.300, então vamos lá. De 4.300 ela tinha que tirar 1.800. Eu preferi subtrair 2.000 de 4.500, que dá o mesmo resultado, 2.500. Então, olha só o que a Regina pensou. Que interessante. Ela fez o seguinte, ó. Ela acrescentou 200 unidades no número que ia ser subtraído, ficou com 2.000, né, ao invés de 1.800, e também acrescentou 200 unidades no minuendo. Então, o minuendo, que era 4.300, ficou 4.500. Então, ela acrescentou 200 unidades em cada um dos números, ó. Do 1.200 ela acrescentou 200 unidades, no 4.500 ela também acrescentou 200 unidades, e aí o resultado é o mesmo, né? O resultado, a diferença entre 4.300 e 1.800 é a mesma diferença entre 4.500 e 2.000. E aí fica muito mais fácil a gente calcular a diferença aqui na linha vermelha, né? Da 2.500. Então explique o raciocínio da Regina. Então o raciocínio é exatamente esse, né? Ela acrescentou 200 unidades no minuendo e no subtraindo para ficar um cálculo mais fácil de ser feito e chegou no mesmo resultado. Só eu pausei para não perder tempo escrevendo, né? Então ela acrescentou 200 unidades em cada um dos números, obtendo assim o mesmo resultado, né? De 4.300 menos 1.800, certo? Então é uma estratégia também interessante, se você conseguir ter essa percepção de que acrescentando a mesma quantidade, você vai chegar em valores mais fáceis, né, para fazer a sua conta, como foi no caso da Regina. E a número 4, agora a gente tem uma outra estratégia, né, de subtração também. Agora é a estratégia do Jonas. Jonas diz assim, ó: primeiro subtrair 3.000 de um número, depois subtrair 400 do resultado. Então subtrair 300, encontrando como resultado 1.700. Então ele tinha um certo número aqui, que eu não sei, que ele não foi falado qual é, mas nós sabemos que ele tirou 3.000, depois ele tirou 400 e depois ele tirou 300. E chegou no resultado de 1.700. Bom, qual era o número que ele tinha ali, né? Qual foi a subtração feita? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. No total, ele subtraiu quanto, né? Ele tirou 3.000, depois tirou 400, depois tirou 300. No total, ele tirou 3.700. Vocês concordam comigo? Que no total foi retirado 3.700? Então, a gente tem a seguinte ideia, ó. De um certo número, foi retirado 3.700, dando num total 1.700. Então, eu quero agora saber, né, qual foi a subtração que foi feita. Eu quero saber qual é o número que está lá no início do meu problema, né? Esse ponto de interrogação que está aqui representa qual número? Para eu desfazer essa subtração, que conta eu devo fazer? Como é que eu desfaço uma subtração? Adicionando, né? Então eu vou pegar o subtraindo, o número que foi retirado, né, 3.700, e vou somar com o resultado da conta, que é 1.700. Essa soma vai me dar o minuendo, que é o número maior aqui da subtração. Dá 0, 0, 7 mais 7, 14, sobe 1, 5. Então 5.400. Então esse é o valor, né, que foi retirado. Tá? Então a conta que foi feita pelo Jonas foi de 5.400 menos 1.700. Desculpa, 3.700. Que deu 1.700. Beleza, gente? Então essa foi a atividade sobre cálculo mental. Espero que vocês tenham gostado, que consigam aí elaborar estratégias próprias, tá? E vamos lá, agora enfim, para a última aula, que é a sessão de volta e revira. Um abraço.